do céu cantavam, né? E os filhos de Deus rejubilavam de Jó, né? Então, na eternidade, a música é parte da vida espiritual, né? E louvado seja Deus por ter dado dons a seus servos e servas para esses cânticos maravilhosos que vários apresentaram aqui. Pregues a palavra. Então, vocês que são pregadores, alguns de vocês já pregam há muito tempo. Se vocês olharem na Bíblia, vocês vão ver que o argumento dos autores bíblicos tem uma lógica, não é um negócio, não é conversa de bêbado, não é voo de uma borboleta. A borboleta tem um voo imprevisível. A pregação nas escrituras, elas são como a trajetória de uma flecha. Elas partem de um ponto para alcançar um alvo, certo? Então, pregues a palavra, mas você tem que pregar a palavra a partir de textos que você conhece. Tem irmãos que querem trazer coisas novas e começam a pegar textos que não conhecem, e ele se embaraça tanto, embaraça os outros, que dá trabalho depois para o pastor desembaraçar tudo. Fica uma coisa confusa, faz interpretações equivocadas. Então, pregue a palavra, mas pregue sobre textos que você conhece. Ponto 1. Pregue a palavra, mas pregue com um objetivo. Já viu aquele sermão que a pessoa diz assim: irmãos, hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Jesus vai vir em breve, as profecias estão se cumprindo, etc. Olha a guerra da Ucrânia, olha a guerra na Palestina lá, e tudo, e começa, irmãos, os sinais estão aí, lá vem Jesus e tal, olha os terremotos, olha as guerras, olha as pestes, olha H1N1, a Covid, irmãos, e tal, e os irmãos ficam todos, vamos nos preparar para a volta de Jesus. Agora, irmãos, vocês não vão estar prontos se vocês continuarem comendo carne. Carne não vai permitir vocês entrarem no céu. Vai ter um raio-x na entrada do céu, olhando se tem 1 grama de carne no seu estômago e tal. E aí ele não conhece a origem dessas citações que estão no Conselho sobre Regime Alimentar. Porque aquelas citações, elas têm um contexto, elas dirigiam-se a certos pastores daquela época que não criam em Ellen White e ainda combatiam a reforma de saúde. E ela diz isso no livro, mas a pessoa não leu essa passagem do livro, ela só leu aquela parte. Que pastor que come carne, ela não sabe que está falando daqueles pastores lá, porque ela mesma vai dizer que os pastores que comiam carne não era nenhum problema. Ela vai dizer que a carne não é ponto de comunhão nem para membro nem para pastor. Ela fala isso no mesmo livro, misericórdia. Não é no outro livro secreto, não é no livro separado, é no mesmo livro. Mas a pessoa não leu o livro, ele leu somente aquilo ali, eu procurou só aquilo ali, cita aquilo ali, e no fim ele diz: olha, eu vim falar sobre a volta de Jesus e eu quero fazer um apelo para vocês deixarem de comer carne. Como é que a pessoa começa no norte para chegar no sul e para no mesmo norte, né? A pessoa vai e vem, não vai para... É um borboletear. A borboleta sai... ninguém sabe dizer para onde ela vai. Assim são alguns pregadores. Então, a pregação tem que ser uma passagem que você conhece. E você tem que ter um alvo. E eu vou trocar a palavra alvo por objetivo. Dá na mesma, né? Então você tem que ter um objetivo, tá? Outra coisa, muita gente tem vários objetivos. Não, nesse sermão eu quero fazer isso. Não pode. Você tem que ter um objetivo. Você vê o sermão de Estevão, ele faz um traçado histórico para mostrar que o grande problema do povo de Israel foi sempre resistir ao Espírito Santo. Era só um objetivo que ele tinha. Ele estava ali só contando história, porque foi assim, porque o povo resistiu a Moisés, porque não sei o que, não entenderam como eles queriam fazer, e depois você ainda encanando, não entrava por causa disso, não sei o que, não sei o que. Aí quando chega o sermão é cortado, ele vê o pessoal parte para cima dele e diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo e não deixam que Deus faça a vontade dele na vida de vocês. E aí o pessoal mata ele. Até na hora de morrer, irmão, a gente tem que ter um objetivo. O camarada está morrendo e diz: mas o que é que eu vou dizer para ser uma mensagem útil? Morrendo e dizendo: Jesus voltará. Pof.
pessoa tem que ter um objetivo, para não ficar perdido no que está dizendo, entendeu? Um objetivo. Então, primeira parte, você tem que pregar a palavra, mas seja modesto e tenha temperança. Pregue sobre texto que você conhece. E quando você pregar, você tem que ter um objetivo. Outra coisa, não misture assunto. Procure pregar sobre um assunto, mesmo que você use ilustração daqui, ilustração dali. É como uma árvore de pinheiro. Ela tem um tronco reto, tem galhos para cá, galhos para lá, mas o tronco é... O sermão é assim, ele tem galhos para cá, galhos para lá, mas o tronco é reto. Não perca a sua rota, seu objetivo, ok? Então, por isso que nós fazemos esboço de sermão, porque nossa mente é frágil, nós nos distraímos. Faça sempre um esboço. Não seja pretensioso nem pretensiosa. Faça um esboço, ok? Faça um esboço, para que aquilo seja um roteiro. Você já tem tudo na sua mente e no seu coração. Mas você é frágil, pode acontecer de repente um lapso de memória, um branco inesperado, e aí você fica lá na frente assim, com quem está em visão. Então tenha um esboço, mesmo que você não use, pegue o papelzinho e bote ali. Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo não diz. Se o Espírito Santo não acreditasse na coisa escrita, não tinha mandado escrever a Bíblia. O Espírito Santo tinha falado, todo mundo vai ter de cor agora. Mas tanto prova que é preciso ter alguma coisa escrita. Quando a pessoa tem uma coisa escrita, não significa que não tem o Espírito Santo. Significa que ele está seguindo o exemplo que o Espírito Santo deu. Ele botou a palavra no coração dos apóstolos, mas mesmo assim mandou eles escreverem no papel, no papiro, no pergaminho. Escrever não é problema. Agora, não escrever, pode ser que você esteja realmente cheio do conteúdo na sua cabeça, mas pode ser também evidência de uma desorganização e até de uma certa arrogância. Não preciso, eu estou cheio do Espírito. Melhor do que os apóstolos e dos profetas, que eles escreviam. Várias mensagens que os apóstolos iam transmitir e que os profetas foram transmitir, eles escreveram antes. A mensagem de Jeremias, ele pediu para escrever, ainda pediu que um escriba experimentado, que era Baruque, escrevesse para ler para o rei. Será que Jeremias e o mensageiro dele não tinham o Espírito Santo? Não, escreveram, e agora vai lá ler essa mensagem. Então, tenha um esboço. Uma vez eu vou contar uma experiência minha para vocês verem se tomam jeito e não repetem o que eu fiz. Eu tinha um sermão completamente memorizado, já tinha pregado várias vezes, mas foi uma semana muito estressante. Aquele dia eu estava muito cansado, mas eu tinha que pregar. Não é bom pregar cansado, não é o melhor. O conselho é você pregar descansado, mas foi uma situação que eu não tinha como evitar, eu fui para o púlpito, mas eu não preparei o esboço. Então eu abri a Bíblia, mas sem ser na passagem, fiz uma saudação para a igreja, e na hora que eu fui pregar, entrei em visão. Uma visão do nada. Eu não sabia mais do que eu ia pregar. Meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? E eu fiquei lá na frente assim, aqueles 15, 20 segundos. Que 15, 20 segundos, irmãos, no púlpito, é uma eternidade. Os irmãos me olhavam e eu olhava para os irmãos. E eu orando, meu Deus, perdoa meus pecados. Vai me lembrar o que foi que eu vim fazer aqui, Senhor. Tem misericórdia de mim. E aí eu fiquei folheando a Bíblia e os irmãos acho que estavam pensando assim. Ele está procurando a passagem. E estava procurando mesmo, procurando o que é que eu ia fazer, que eu não sabia. E orando, folheando a Bíblia, e orando. E aqueles irmãos mais espertos já estavam pensando, ele se perdeu, não sabe o que vai falar. E eu, até que finalmente, superabundou a graça. Aí eu preguei. Os irmãos gostaram, mas no final um irmão sempre tem esses irmãos que não perdoam. São cruéis, implacáveis, duros de coração, como pedra. Pastor, o senhor ficou lá aquele tempo assim?
O senhor parece que tem esquecido o sermão, pai. Olha, tem certas coisas, né, que não adianta comer. Vai resolver alguma coisa isso? Foi só para machucar, igual a gente machuca tempero. Lição: faça um roteirozinho. Não seja melhor do que os profetas. Faça um esboço. Claro, dá uma exortação sem, tudo bem. Dá um estudo bíblico de improviso, tudo bem. Se pedirem para você falar de repente alguma coisa, ele vai lá e fala, mas todo mundo sabe que ali é um improviso. Agora, se você foi convidado para pregar, você sabe que vai pregar, por favor, faça um esboço. E se você sabe que é convidado sempre para pregar, tenha esboços de reserva na sua Bíblia. E é bom sempre ter a mente com esboços também. Esboços decorados valem. Eu tenho vários na minha mente. Mas mesmo assim a gente pode ser surpreendido. Aliás, no livro dos Obreiros Evangélicos, cuja página está no material que eu vou deixar com vocês, tem até um livreto que o pastor adquiriu aí, e eu vou pedir ao pastor que me lembre para eu mandar em PDF material sobre pregação. A irmã White diz que o esboço que o pastor tem que ter sempre é uma cabeça cheia de conhecimentos úteis. Né? Esse é o esboço que você carrega sempre. A cabeça cheia de conhecimentos. Então, você tem que ler a Bíblia e decorar a Bíblia. Entendeu? Saber de cor a Bíblia. Tem gente que sabe o nome de todos os times, todos os jogadores de um time de futebol e não sabe o nome dos apóstolos. Não, eu não torço para time nenhum, nunca torci. Na minha vida, mesmo antes de ser adventista. Eu via o pessoal, minha mãe dizendo, eu torço pelo Bahia, e você? Eu pelo Bahia também, mas não assisti um jogo. Não ponho uma fibra das minhas emoções nisso. Sabe o que é um time? São os homens que chutam bola na várzea e resolveram comprar calção e camisa padrão. E aí pegaram o empresário, foram no cartório, registraram o nome, fizeram um escudo lá, um desenho qualquer, e fizeram camisas coloridas. E as pessoas idolatram isso. E eles ficam jogando bola para ganhar dinheiro de patrocínio e de frequentador de estádio. E tem gente que idolatra isso. Faça uma análise do que é aquilo. É um monte de homem adulto vestido com calção de menino chutando bola, gente. E eu já vi crentes adventistas assim, o time do meu coração. Eu morro, mas não deixo. O camarada não ama assim nem os filhos. Isso é uma arapuca social que criaram do entretenimento para tirar dinheiro das pessoas. Nem eles amam o time deles. Se o técnico for convidado, vai para outro time porque paga mais. O dono do clube vende o clube para que ganhar mais dinheiro. Os craques do time vão embora porque estão ganhando mais. Eles nem estão aí para aquele escudo nem para aquela camisa. Agora vai o pobre de um crente. Jesus, esse homem precisa de jejum e oração para tirar esse das costas. Não é possível, irmãos. E ficam com essa paixão toda. É um entretenimento vazio. Eles dizem que esporte é vida. Aquilo, quebrando canela, enriquecendo as pessoas. Aquilo é vida. Esporte que eu sei que é vida. É hidroginástica, musculação, caminhada sob orientação médica. Aí sim, você ganha saúde e vida. Mas chutar para poder andar se matando no campo e ainda os torcedores matando uns aos outros na rua, isso é esporte, é vida do cão. Isso não é coisa dessa. Então você tem que ser apaixonado pela palavra. Meu time é o de Jesus. Jesus é o treinador e o artilheiro é o apóstolo Paulo. Entendeu? E a taça já é nossa, porque Jesus ganhou a cruz. Então, para mim, eu já estou plenamente satisfeito com minha torcida, com meu time, entendeu? Vou me envolver. Não, eu não quero mais ver seus cartazes. Pregue a palavra. Agora eu falei uma coisa que vocês têm que lembrar. Preguem com entusiasmo. Cada um tem o seu jeito. A gente tem um entusiasmo calmo e fala calminho. É como
antigamente fazia a voz da profecia, pastor Roberto Abelo. Ó irmãos, venha a Cristo agora. Por que te demoras? Por que te detens? Não deixe para amanhã, o amanhã não lhe pertence. Ele tinha um entusiasmo calmante, né? Eu já sou meio agitado, cada pessoa no seu estilo, mas falar com firmeza, com confiança, não pode titubear. Você tem que ter confiança no pregado, entendeu? Confiança, segurança no pregado. Se você tem dúvida, está inseguro, é melhor não pregar. Então, pregues a palavra. Tenha um objetivo. Não misture os assuntos. Escolha um assunto só. Conheça bem a palavra. E pregue com entusiasmo e firmeza. Irmãos, esses são os princípios gerais de uma pregação. Pregue a palavra. Pregue aquilo que você conhece. Se você é o homem de um sermão só, pregue esse único sermão a vida inteira. Toda vez que for ao púlpito, os irmãos já sei que ele vai pregar lá. Pregue, mas pregue com firmeza, com confiança, com objetivo, sem misturar tema, com entusiasmo. Os irmãos, ainda bem que ele prega esse sermão, porque ele já estava esquecendo. Repetir não é pecado. Agora, pregar sem segurança, pregar sem conhecimento, pregar desorganizadamente, pregar sem entusiasmo a palavra de Deus, pregar torcendo a Bíblia, aí sim é pecado. Mas se você dá o mesmo estudo bíblico, são 28, você estuda os mesmos estudos bíblicos durante 50, 60, até morrer. É uma repetição contínua, mas que seja bem firmado. Mesmo que você seja mulher de um sermão só, mas pregue a palavra, tá certo? Na próxima aula eu vou passar no PowerPoint e nós vamos escolher uma passagem para eu fazer um sermão com vocês, aqui, e depois eu vou pregar esse sermão na frente de vocês, e aí vocês vão ver como é que faz um sermão a partir de uma passagem. Agora não venha para cá, você é um doido qualquer, diz assim, pregue sobre as rodas de Ezequiel. Faça um sermão sobre o que é que os anjos comem no céu. Tem coisas que as pessoas... Pastor, a marca de Caim. As pessoas querem saber qual a marca que eu tenho, fazer um sermão sobre... Para que isso? Então, isso aí mostra que o irmão precisa de tratamento psicológico. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pregar de coisas úteis, coisas que edifiquem, que motivem, que você conheça, e não ficar atrás de mistérios, de coisas mirabolantes. Quem sustenta o homem, e no sentido aqui o homem é Adão, o que sustenta o homem é feijão com arroz, não é precisa de comida muito complicada. Não é assim que nós fala? Quem sustenta mesmo o homem é o quê? Feijão. Outros acham que é carne também, mas vamos agradecer a Deus o privilégio de estar aqui para esse filme. Eu fiz aqui para vocês um panorama geral de princípios gerais. Um curso de pregação dura 4 meses. Vocês querem que eu faça isso em 1h30? Quer dizer, Jesus fez multiplicação do pão. Vocês querem que eu faça o milagre da desmultiplicação da aula? Quer dizer, que a aula de 4 meses vire 1h30, né? Quer dizer, isso é muita pretensão. Mas tudo bem. Para tentar resumir tudo isso, nós vamos elaborar um sermão, um esboço de sermão. Eu vou seguir, não vai ser o sermão completo, vou ler o esboço. Antes de que a irmã me tire daqui da frente, eu vou dizer assim: um bom pregador, ele tem que ter imaginação e criatividade. A irmã disse que um bom esboço é a cabeça cheia de conhecimentos úteis. Então você já tem o seu esboço, você já anotou as 2 ilustrações, você vai pregar. Mas isso não impede que você se lembre, o Espírito Santo, por isso que é bom ter o roteiro, mas não é bom escrever o sermão todo.
Quando você escreve o sermão todo, você fica muito amarrado naquilo ali. Não é errado, mas limita a espontaneidade do Espírito Santo em sua própria vida. Então você tem um roteiro, você tem um esboço, mas ali você vai pregando, você sabe o tema e vai ficar naquele tema. Você está pregando de acordo com a Bíblia, você está pregando com um objetivo, você está pregando com entusiasmo, você está pregando a palavra, você está pregando com segurança, porque você sabe que aquilo está na Bíblia mesmo, certo? E você vai ali, mas de repente você se lembra de uma história que combina bem com o que você está falando, e você não é impedida de inserir essa história. Você está me entendendo? Porque a sua cabeça está cheia de conhecimentos, e você se lembrou de que aquela história daquele personagem bíblico cai muito bem naquele momento ali. Você não tinha colocado no seu esboço, mas encaixa bem, e você pode aproveitar. Não é obrigatório você fossilizar naquele esboço ali. Você tem que ter uma certa flexibilidade, ok? Então eu vou tentar fazer isso na prática com vocês aqui, ok? Com uma passagem simples, eu vou pegar a passagem, eu vou construir o esboço, irmão, passo a passo com vocês, e vou deixar um roteiro com vocês aí, para vocês saberem como fazer. Mas eu acho que vai dar certo, porque pelo que estou vendo aqui, primeiro, que nordestino tem a palavra. Se você, para exemplificar o nordestino, disse que um baiano estava no avião e o piloto disse: senhores passageiros, sejam bem-vindos, estamos prestes a decolar. Aí o baiano levantou a mão e disse: peço a palavra, porque não aguenta, tem que falar. Todos nós temos esse impulso para falar. Agora vamos falar o que é útil. Então leia muito a Bíblia, leia muito Espírito e Profecia. Pare de ver futebol, novela, minissérie, YouTube, TikTok. Aí você está com a cabeça cheia de penduricalhos inúteis. Uma mente dispersa, desordenada, desorganizada. Você vê uma coisa e não analisa até que ponto aquela verdade deixa de ser. Ah, eu vi fulano falando. Não tem tempo de análise, não tem. Nós somos uma geração que não se contenta com a cacimba, com o poço como antigamente, ou com o rio. A gente quer o oceano inteiro, a gente quer os 7 mares, mas a gente só nada na superfície, nunca mergulha nem 3 palmos de profundidade. Então, uma geração superficial, e quando parece que é profunda, ela é simplesmente confusa, porque ela assiste meia dúzia de TikToks sobre ciência e acha que tem um PhD em biologia. Uma geração arrogante. Nós somos pregadores, pregadoras. Pregador é primeiramente despretensioso e humilde, mas lê muito o seu assunto. Nosso assunto é a palavra. Conhecer a palavra. Acabou meu tempo? Ela desistiu de mim. Eu nem consigo ver essa letra que a senhora colocou. Eu não sei se está dizendo assim: continue ou pare. Acabou. Então, paro por aqui, ok? Porque senão, se alguém disser mais uma coisa, eu vou pegar a palavra de novo. Que Deus abençoe. Mais uma vez, tenha pregue com. Próxima aula nós vamos construir o sermão e vamos ver passo a passo como se faz isso aqui com vocês. Que Deus abençoe.